Uma forma de definir um nêutron é como sendo uma partícula composta que existe no núcleo atômico e ela não possui carga. Não possui carga especificamente porque ela é composta por quarks, sendo que esses quarks possuem cargas específicas. O quark up possui carga de mais 2/3 e o quark down possui carga de menos 1/3. Somando então todos eles que se encontram ali no núcleo do nêutron, nós temos a carga zerando. Por quê? Porque nós multiplicamos 2 vezes menos 1/3 mais 2/3. Isso dá zero. Por esse motivo, então, o nêutron tem carga zero. Se fizermos a mesma conta para o próton, nós vamos ver que a carga dele tende a 1. Vai ficar ali próximo de 0,83, mais ou menos. Então, o que acontece? Essa é uma partícula que se encontra no núcleo, ela é uma partícula massiva, especificamente ela é mais massiva do que o próton. Por quê? Porque os quarks down são um pouquinho mais pesados que o quark up e, dessa forma, então, contribui para a massa do núcleo. Essa é uma forma interessante de se definir o que é o nêutron. E, basicamente, muitas dessas definições trazem a seguinte ideia. O nêutron ele é uma partícula que ajuda a compor a massa atômica, uma vez que, se somarmos então prótons e nêutrons, ali nós temos a massa total do átomo, uma vez que a massa atômica é a somatória do número atômico, porque isso corresponde ao número de prótons, mais o número de nêutrons. Então ali a gente tem a massa atômica. Porém, essa definição não é de toda correta, porque na realidade nós temos que entender a função do nêutron ali no núcleo. E a função real do nêutron no núcleo é de funcionar como uma espécie de um amortecedor. Mas como assim um amortecedor? É como se fosse um amortecedor de um carro? A analogia pode ser até similar, mas na realidade a função desse amortecedor é de fazer com que os prótons não provoquem uma repulsão muito forte e promovam o rompimento do núcleo. Então, dessa forma, há a necessidade de colocar entre as cargas positivas algumas partículas massivas que não possuem carga. Um exemplo disso é quando a gente brinca com ímãs, onde nós colocamos os mesmos polos, eles se aproximam e se repelem. Só que existe uma distância ótima em que ainda ocorre a interação de repulsão, só que não tem força suficiente para empurrá-los o mais longe possível, porque agora ali encontramos um estado estabilizado. E é isso basicamente o que os nêutrons fazem. Eles entram entre os prótons e os prótons acabam não mais se repelindo. Obviamente, os nêutrons também eles podem encapsular os prótons, fazendo com que essas partículas carregadas positivamente fiquem dentro do núcleo, ou seja, não ocorra ali o desligamento, o rompimento nuclear. Então, os nêutrons eles têm essa funcionalidade de segurar os prótons dentro do núcleo e também fazer com que eles não se repilam muito fortemente e dessa forma então promovendo o rompimento nuclear. Obviamente que esse encapsulamento dos prótons é bastante forte e faz com que então toda uma região carregada positivamente fique centralizada. E ao redor então dessa região forma-se a eletrosfera. Então observem como que o nêutron tem uma grande importância para a própria existência dos átomos. Ele ajuda então a manter essas cargas que são positivas centradas no núcleo e contrabalanceadas pelos elétrons. O fato de existirem então cargas positivas ajuda também a fazer com que existam os estados de energia onde os elétrons se distribuem, ou seja, os orbitais. Obviamente, então, nós temos que pensar da seguinte forma. Se para os prótons existe aquela teoria da concha nuclear,
também existe a possibilidade dos nêutrons se distribuir de forma organizada. Então, os nêutrons também seguem os números mágicos. Existem números mágicos para a distribuição dos nêutrons no núcleo. E é bastante interessante porque, na maioria das vezes, existem mais nêutrons do que prótons nos núcleos. E ocorre um efeito mais interessante ainda quando o número de prótons e nêutrons é igual. E se esse número de prótons e nêutrons for igual a um número mágico, nós temos ali um elemento bastante singular que pode ser utilizado para a composição dos elementos sintéticos, ou seja, dos elementos transurânicos. E esses elementos especiais são 3, especificamente o hélio, o oxigênio e o cálcio. O hélio possui 2 prótons e 2 nêutrons. O oxigênio possui um total de 8 prótons e também 8 nêutrons. E, no caso, o cálcio possui 20 prótons e 20 nêutrons. O que isso implica? Implica que esses elementos é muito mais difícil remover um próton do núcleo comparado com outros átomos de elementos químicos. Sendo assim, então, podemos utilizar desses elementos em específico para que sejam gerados os elementos sintéticos. Quando olhamos para elementos sintéticos, nós sabemos que temos ali o urânio como limite. O urânio é o último elemento possível na tabela periódica, sendo natural, ou seja, sendo encontrado na natureza. Basicamente, então, os elementos químicos sintéticos posteriores ao urânio, logo em seguida mesmo do urânio, como por exemplo o netúnio, ele precisa somente aumentar um próton. E como isso ocorre? Nós temos 92 prótons do urânio e precisamos agora que obtenhamos 93 prótons, porque o netúnio possui 93 prótons. E isso se dá com o bombardeamento de urânio com nêutrons. Esse nêutron vai entrar em contato com o núcleo e fazer com que um dos nêutrons ali dentro passe de nêutron para próton. E isso então faz com que ocorra o processo de decaimento beta. Então isso faz com que esse átomo de urânio passe para átomo de netúnio. E isso daí, então, é o primeiro elemento transurânico que nós temos. Obviamente, elementos que vão crescendo a quantidade de prótons no núcleo, eles precisam ali de uma quantidade um tanto quanto maior de nêutrons. E por que isso? Porque se nós adicionamos um próton no núcleo, esse próton ele vai interagir com toda a região ao seu redor. Então, existe a necessidade de que, muitas vezes, com a adição de um próton, haja também a adição de mais nêutrons. Então, com o bombardeamento desses núcleos, vai ocorrendo então a adição de mais nêutrons e alguns desses nêutrons vão passando de nêutron para próton, aumentando o número atômico assim consequentemente. O problema é que chega um determinado ponto que a quantidade de nêutrons que se adiciona no núcleo não fica mais estável e não então ocorre o processo dessa transmutação. Chega num determinado elemento químico e ele não passa mais para um elemento com número atômico superior. E esse elemento em específico é o cúrio. O que acontece? Ali a gente já tem uma massa, uma quantidade de prótons tão grande que a quantidade de nêutrons que é ali adicionado já não faz mais a função que ele devia fazer, que é a de amortecer o sistema. Então, há necessidade agora de adicionar núcleos mais complexos, como são aqueles oriundos das partículas alfa, ou seja, são núcleos de hélio compostos de 2 prótons e 2 nêutrons. Observem que esse é um dos elementos que são altamente estáveis, porque possuem um número mágico em quantidades iguais de prótons e nêutrons. Então, se adicionamos
essa partícula, no caso essa partícula alfa, no núcleo, a tendência é que comece a ocorrer a formação de novos elementos. Então, a partir do cúrio, não se utiliza mais o nêutron para o bombardeamento. E o primeiro elemento que se forma, então, proveniente da adição da partícula alfa no núcleo, é o califórnio. E esse processo vai sendo desenvolvido até o Mendeleev. Obviamente que, a partir de uma determinada quantidade de prótons, não adianta mais utilizar a partícula alfa. É necessário utilizar outros núcleos. E no caso, um outro núcleo, que ele é relativamente estável, porque possui quantidade de prótons e nêutrons iguais, é o carbono. Então o carbono também é utilizado na adição de núcleos de alguns elementos sintéticos. Então utiliza-se, por exemplo, o califórnio mais carbono para gerar outros elementos químicos. Isso ocorre dentro de aceleradores de partículas. Só que aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque a quantidade de energia que deve ser fornecida é bem mais alta. Então o processo vai ficando cada vez mais complexo. E isso vai deixando claro que a natureza, ela não tende a sair do quê? Sair do ground state energy, ou seja, do estado de mais baixa energia. Por isso vai ficando cada vez mais difícil gerar elementos com massa e, consequentemente, número de prótons mais altos. E esse processo da adição de carbono aos núcleos, ela se dá a partir do nobélio até o rutherfórdio, que são elementos também sintéticos. E dali para frente, os núcleos já estão tão grandes, tão massivos, com uma quantidade de prótons e nêutrons tão grandes, que a única forma agora é utilizar elementos gerados sinteticamente com núcleos mais massivos, como por exemplo do cálcio. E com o acelerador de partículas, esses núcleos se chocam e eles podem ser então fundidos. Obviamente que não é somente cálcio a partir daqui que é utilizado, mas também se utilizam átomos que são bem estáveis, uma vez que eles são próximos de ter os números mágicos tanto para nêutrons quanto para prótons. E isso se dá para o chumbo e para o bismuto, sendo que o chumbo possui 82 prótons, ou seja, número mágico, e 125 nêutrons, quase um número mágico. E o bismuto possui 83 prótons, que é quase um número mágico, e 126 nêutrons, que é um número mágico. Então, se utilizando desses núcleos, juntamente com núcleos desses elementos sintéticos, é possível gerar os elementos mais massivos, como por exemplo ocorre com os elementos acima de 115 prótons. Pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se for possível, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe o vídeo para ajudar pessoas a conhecer mais profundamente a ciência. E uma forma de conhecer a ciência de forma mais profunda é com a leitura de livros. Então vou deixar na descrição aqui do vídeo uma lista de livros bastante interessantes. Caso você queira comprar, tem os links aqui também. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.